Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do professor Ricardo Vélez Rodrigues, que está sendo republicado nas redes do nosso Instituto Liberal. Marx, Bolívar e Rousseau. O texto é uma análise profundíssima da biografia e do pensamento desses três autores e principalmente das relações estabelecidas entre eles. Ele aborda naturalmente a atuação de Bolívar na emancipação das nações latino-americanas em relação à dominação espanhola, mas também aborda a influência filosófica russoniana sobre o pensamento de Bolívar, o que de certa maneira compromete o enraizamento das instituições liberais nos países da América Hispânica, e ao mesmo tempo também ele desdobra, desenvolve a crítica que Marx fez a Bolívar, né, e ao processo de emancipação das nações da América Hispânica. Então, a relação entre esses três autores e personagens históricos é abordada profundamente nesse artigo. Na sequência da história, nós vamos ao cenário concreto atual, com uma reflexão do Roberto Rachevsky, Os Inimigos da Constituição. A Constituição de 1988 do Brasil é bastante influenciada pela social-democracia e os liberais e libertários e objetivistas, como é o caso do Rachevsky, têm todos os motivos para criticarem essa Constituição. No entanto, ele vem com um argumento inesperado para muita gente, talvez, mas faz todo sentido, em que ele vai sustentar que Constituição é o instrumento legal que o povo tem para estabelecer e limitar os poderes do governo. A Constituição brasileira era ruim, dava poderes, veja que ele está usando o passado no tempo verbal, né? Dava poderes demasiados ao governo, mas tê-la era melhor do que não ter nenhuma. Governo sem uma Constituição que o limite é uma arma de destruição em massa. Uma Constituição não é uma lei específica, ela é um todo integrado, que ou é respeitado in totum ou não serve para nada. Sim, porque se não se respeita parte da Constituição, não se respeita a Constituição. E o que ele vai afirmar é que nós estamos nesse cenário pior possível, que é um cenário de dominação em que não tem mais respeito nenhum por regra nenhuma que a Constituição estabeleça. E a verdade é essa, nós estamos num autoritarismo judiciário crescente, infelizmente, né? Na sequência, mais uma abordagem teórica profunda do professor Ricardo Vélez Rodrigues. John Rawls e os comunitaristas, uma abordagem crítica do ângulo liberal. O professor Vélez utiliza aqui principalmente o ferramentário teórico de Robert Nisbet e Antônio Paim, seu grande mestre dos liberais brasileiros contemporâneos, para criticar aquela teoria de um contratualismo diferente do John Rawls, que é um autor bastante polêmico no meio liberal, porque em tese ele é um liberal social, é assim que ele está classificado na genealogia das ideias, mas tem muitos pontos perigosos no pensamento do John Rawls que já parece sugerir um pezinho ou dois pezinhos no socialismo, na social-democracia, pelos critérios que ele coloca para nós constituirmos uma sociedade justa. O que vai ser criticado principalmente aqui nesse artigo é o abstratismo dessa teoria, dessa doutrina do John Rawls, que careceria de elementos de contato direto com a realidade, com a experiência humana, mas ele também traz o pensamento de outros autores considerados comunitaristas, que teriam ênfase numa instância coletiva, criticariam o individualismo liberal, analisando esses autores sob um ponto de vista liberal, usando esse ferramentário teórico. Também sobre um pensamento problemático para o liberalismo, principalmente no Brasil, onde ele criou grandes problemas para os liberais brasileiros, e também de autoria do professor Ricardo Vélez Rodrigues, nós temos o texto Conte e o Positivismo. E é uma síntese da filosofia kantiana e do positivismo. Para quem tiver interesse, o Núcleo de Formação Liberal, vocês podem acessar o site do Instituto Liberal, na área de eventos, nós temos lá todos os relatórios de todos os meses do Núcleo de Formação. Nós temos um mês dedicado a estudar o pensamento de Conte e o positivismo de maneira geral. Na sequência, de minha autoria, um artigo que foi publicado originalmente na Revista Oeste,
A empáfia do centrismo reacionário. Essa expressão pode ser estranha para muita gente, mas o que eu quero dizer com isso? É um grupo de pessoas no Brasil hoje que se consideram moderadas, centristas, querem um mundo insosso e sem muita esquerda nem muita direita, né? De que falou o Luiz Felipe Pondé num artigo recente para a Folha de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, eles querem resgatar aquela época pré-2013, né, onde você não tinha bolsonarismo, não tinha direita, não tinha conservadorismo, libertarianismo, liberalismo clássico, nada disso como player no jogo, falando, escrevendo, publicando, apenas uma meia dúzia de gatos pingados, e em que o Brasil era disputado por PT e PSDB. Portanto, eles querem resgatar um passado relativamente recente, que já acabou, que não tem mais contato com o presente, daí a expressão reacionário, e que não tinha nada dessa beleza que eles hoje estranhamente idealizam. Nesse sentido, portanto, é que eu chamo essa corrente, como eu digo no artigo, de centrismo reacionário. O fato é que o artigo foi escrito para contrapor essa argumentação, para enfrentar esse pensamento. A história, digo eu no texto, seguiu seu rumo. Aquele modelo que eles gostariam de resgatar, em que uma redoma social-democrata, que é disso que se tratava, isolava a política brasileira de qualquer coisa que efetivamente cheirasse a uma direita, colapsou. E não foi por acaso. Se ele fosse maravilhoso, ele não ia colapsar. Colapsou porque era insustentável e porque a sociedade brasileira não encontrava representação satisfatória. Se não estamos felizes com o que se dá hoje, botar o carro para andar para trás não é e nunca será a solução, até porque é impossível. Não sejamos viúvas de um arranjo fracassado. Trabalhemos para qualificar o que nós construímos nos últimos 10 anos. A presença de liberais clássicos, libertários e conservadores, ainda que por vezes duvidosamente representados ou liderados, é um avanço e veio para ficar. Não tentemos espinafrar esse avanço em nome de um retrocesso inatingível. Na sequência, o Roberto Rachevski volta com uma reflexão novamente sobre o cenário atual, Elon Musk e a liberdade de expressão no Brasil. O texto é um elogio ao Elon Musk e uma exortação a que os brasileiros façam o seu papel. E nós não podemos esperar que as soluções para os problemas do país, notadamente do autoritarismo que é crescente no cenário brasileiro, principalmente no âmbito jurídico, que as soluções venham de fora do Brasil, única e exclusivamente. Nós temos que tomar também a nossa posição e nós somos os protagonistas, devemos ser os protagonistas da recuperação da nossa liberdade. Na liderança do IL Flash de hoje, o assunto é liberdade, do professor Ubiratã Jorge Iório, Liberdade Fatiada. Esse texto também foi publicado originalmente na coluna do professor Iório na Revista Oeste, e ele, ao mesmo tempo, faz uma discussão conceitual da ideia de lei, da ideia de liberdade, tanto liberdade positiva quanto liberdade negativa, para usar as expressões de Isaiah Burley, outro autor que nós já estudamos aqui no nosso núcleo de formação liberal. Ao mesmo tempo, também casos em que decisões recentes de ministros do STF concretamente ameaçaram a liberdade dita negativa, que é exatamente essa liberdade onde nós fazemos as coisas sem que nos obriguem a ir na direção contrária pela força, ou seja, pela coerção. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.